Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, estou aqui para a nossa aula 26 do movimento Aprender Mais. Então, hoje vocês vão pegar o EMAI, Ler e Escrever, volume 2 de vocês, do terceiro ano, e vamos lá realizar nossa atividade. Olha só, crianças, hoje nós vamos fazer uma atividade lá do Ler e Escrever, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 140 e vamos fazer a 140 e 141. Tá joia? Isso, então abram lá, crianças, olha, nessa parte aí, ó, etapa 3, produção coletiva de um verbete de enciclopédia. Na etapa 3, você, seus colegas e seu professor irão produzir coletivamente um verbete de enciclopédia. E para isso, vocês aprenderão coisas importantes como planejar, o que escreverão, rever e organizar novamente o texto, se for preciso. Vamos lá? Então, vamos lá, crianças. Olha aqui. Hoje nós vamos fazer a leitura, essa daqui, ó, atividade 3A, ler e selecionar informações. Nós vamos ler juntos, tá? Esse texto, bicho-pau. A professora vai ler junto com vocês. Vocês já viram esse bichinho, gente? Já? Ele parece muito, não é? Com uma folha e ele se disfarça muito bem na natureza, né? Parece um pauzinho aí, um galinho de árvore, e a gente nem percebe. É bem difícil de perceber, tem que olhar muito bem, não é? Então, vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre ele. Nesse texto aí que vocês têm, olha. Eu vou ler com vocês. Nós vamos fazer o seguinte hoje. Vocês vão pegar um lápis aí, pode ser um lápis colorido, tá? E deixar aí pertinho de vocês, que nós vamos fazer a leitura. E cada parágrafo que nós lemos, nós vamos grifar as partes mais importantes, porque nós vamos precisar dessas informações para construir o nosso verbete. Tá bom? Depois, mais para frente, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o que é um verbete, tá? Então, vamos lá. Pegaram o lápis? Estão prontos aí? Se quiser, vocês podem pintar ou então só grifar aí embaixo, tá? Bicho-pau. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca balançando ao vento. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore ou em pequenos arbustos, sem ser percebido. Para não ser apanhado por seus predadores, que são principalmente as aves, utiliza-se de camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea, tá? Então, vamos lá procurar o que é mais importante aqui, crianças. Ó, vamos começar aqui falando que é um apelido dele, né? Ó, então, grifem aí. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca. Tá? E agora, o que nós vamos colocar? Vamos colocar o nome dele, o nome científico? Ó, esqueci aqui, ó, balançando ao vento, uma folha seca balançando ao vento. Completem aí, tá? Esse início do parágrafo todo, até o ponto final. Aí agora nós vamos colocar. Seu nome científico é Phasmatodea. Vamos lá.
Isso. Grifar? Muito bem. Se vocês precisarem, vocês podem pausar o vídeo aí nesse momento e grifar tranquilinho, tá? Vamos continuar. O bicho-pau se reproduz através de ovos, que são lançados pela fêmea em várias direções. Assim, os recém-nascidos podem se disseminar em muitas regiões e longe da mãe, que simplesmente os largam na terra. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, o bicho-pau é denominado de ninfa e sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Então, nesse parágrafo, o que vocês acharam mais importante aí, crianças? Vamos grifar? Eu vou colocar aqui para a gente fazer juntos, tá? Então, vamos lá, ó. O bicho-pau, é importante a gente colocar como ele se reproduz. Ele aqui, ó, se reproduz através de ovos. Então, vamos colocar, ó. O bicho-pau se reproduz através de ovos, tá? Aí, o que mais importante de tudo isso aqui? Nós não vamos grifar tudo, nós vamos só o mais importante. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir desse momento, o bicho-pau é denominado de ninfa, tá? Ele recebe um outro nome aí, de ninfa, tá? Quando ele sai do ovo, tá? Vamos lá, então, continuando. Grifaram ou pintaram aí? Muito bem, vamos continuar. Foi observado que algumas espécies exibem um comportamento de jogar ou pular ao serem tocados. As fêmeas dessa espécie, quando ameaçada, podem abrir as asas e fazer um barulho. Já os machos, por possuírem asas maiores, voam quando se sentem ameaçados. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados. Antes da fase adulta, quando ainda são ninfas, as pernas perdidas podem crescer novamente. Olha só, gente. Então, se eles perdem as pernas quando são ninfas ainda, né, não chegaram à fase adulta, eles podem, as pernas podem crescer. Olha que legal, olha que curiosidade. Então, vamos marcar aqui o mais importante. Olha aqui, ó. Uma defesa curiosa, porque o que fala daqui é da defesa, né? É que os insetos podem perder as pernas quando são tocados antes da fase adulta, quando ainda são ninfas. A parte perdida pode crescer novamente. Essa é a parte mais curiosa desse parágrafo que nós lemos, né? Quando eles são ameaçados, acontece isso. Eles podem perder a perna aí, ó. Vamos à próxima. Na fase adulta, os machos são diferentes das fêmeas. São menores, mais magros e possuem asas. Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas vivem por mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Estes insetos preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas dos vegetais da vegetação local. Então, vamos ver nesse parágrafo, ó. Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas sobrevivem por mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros e estes insetos preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas e os vegetais da vegetação local.
Então, olha só, grifem aí. Crianças não precisam ficar apavorados para fazer tudo correndo, não. Pode pausar o vídeo, tá? Pausa o vídeo, faz com tranquilidade e volta novamente. Joia? Então, vamos lá, ó. O último parágrafo aí. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras ou em pitangueiras. Apesar disso, ele nunca se multiplica o bastante para arruinar arruinar a agricultura. Tá bom? Isso. Grifem aí, ó. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras ou em pitangueiras. Tá? Muito bem. Essas informações foram as informações que nós achamos mais importantes, que nós vamos utilizar na próxima aula, tá? Para fazer uma produção. Então, deixem aí guardadinho que nós vamos precisar dessa aula para a próxima, tá bom? E vamos ficando por aqui hoje. Amanhã eu estarei de volta com mais uma aula. Não percam, tá? Estou esperando vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus, crianças.